Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu trouxe minha irmã pro canal e me trouxe também, né, porque faz tempo que eu não gravo vídeo. Enfim. Inclusive você é dona do canal? É. E hoje a gente vai contar pra vocês como que a gente conseguiu 840 e 920 na redação do Enem de 2022. E vocês podem ver no canal aí que ano passado eu já estava estudando para o Enem, eu só parei de postar mesmo. Mas enfim, não vem ao caso. Eu gostaria de começar aqui falando que a redação precisa ter uma atenção especial, por mais que não pareça, porque ela é a prova mais fácil de se conseguir uma pontuação alta, porque ela não tem a questão do TRI, que é a teoria de resposta ao item. Vai ser avaliado ali somente os seus critérios, você não vai ter nada ali fazendo uma relação de pontos ali pra você, não. É só o que estão sendo avaliados conforme as competências. Então, não ignorem a redação, foquem nela, não priorizem somente ela também, dê um equilíbrio ali, mas foque bastante na redação, porque ela pode salvar a sua média final do Enem e garantir a sua aprovação. Verdade. E esse vídeo aqui eu quero fazer como se fosse o vídeo que eu tivesse tido acesso no início do ano passado. Porque eu e minha irmã, a gente veio de escola pública e é bem diferente uma escola pública de uma particular, porque eu tenho uma amiga que ela estuda redação desde o 6º ano e 6º ano a gente só escutava BTS mesmo, então a gente não sabia o que era uma redação, como que funcionava. Antes de começar, eu gostaria também de deixar bem claro que a gente não pagou nenhum cursinho preparatório feito para somente redação, exclusivamente redação. A gente não pagou plataformas que corrigem detalhadamente a redação. Tudo que a gente teve acesso foi a plataformas de cursinhos online que já tinham embutido neles aulas de redação e de correção de redação. Mas a maioria do que eu aprendi sobre redação foi na internet mesmo, por conteúdo de graça, sem precisar pagar. Se vocês quiserem saber qual cursinho a gente utilizou, eu utilizei o ProEnem e o Descomplica. Mas não veio o caso a gente falar deles por agora. Vamos começar. A primeira vez que a gente teve contato com uma redação modelo Enem foi quando a professora nos pediu, em fevereiro mesmo, pra gente elaborar uma redação Do ano passado. Ano passado foi 2022? 22. De 2021, da reaplicação, que foi o tema das mulheres, né? Na ciência, Quando eu peguei aquilo, eu olhei os textos motivadores e tudo, eu não tinha a menor ideia de como elaborar um texto com aquele tema, com aqueles textos motivacionais, principalmente porque eu não sabia competência, eu não sabia o que o Enem espera de você. Então a primeira coisa que eu indico é você conhecer a tua redação, o que é a redação. Então estude cada parte da redação, o que a introdução pede, o que os desenvolvimentos pedem, o que a conclusão pede. Porque se você conhece, você sabe o que precisa, ali quais competências que está pedindo, a sua redação vai ficar bem fácil de desenvolver ela. Desenvolvê-la, é verdade. Então, tipo assim, se você não conhece o que uma redação é pedida, você não vai saber elaborar ela de tema nenhum. Então conheça, pegue vídeos, como fazer uma introdução de redação, como fazer desenvolvimento. Tem N formas de fazer. Tanto é que quando a gente for se aprofundar em introdução, desenvolvimento e conclusão, vai ter divergências que a gente teve e que funciona da mesma forma. Então, se você sabe que a introdução, os dois desenvolvimentos e a conclusão têm suas regras, aí já é um caminho andado. Sim. E fique atento às competências. Tira aí um dia, um final de semana, para estudar as competências, saber o que cada uma delas pedem. Não precisa decorar cada vírgula da competência, mas fique atento que, na competência 1 é pedido isso, isso e isso. Posso ser descontado ponto caso eu não obedeça essa regra. Sempre fique atento às competências, porque fica mais fácil de formular a redação. E você já vai saber o que tá certo e o que tá errado na hora de escrever sua redação. A outra dica que eu dou é que após você estudar tipos de introdução, tem vários tipos de introdução, de desenvolvimento, tem desenvolvimento por alusão histórica, tem desenvolvimento por dados, enfim. Você vai estudar
você vai pegar quais você mais se adaptou, qual mais você tem facilidade, e você vai padronizar as suas redações. Não estou dizendo eu decorei um modelo de redação. Decorar um modelo de redação na minha cabeça é assim, você pega um texto e decora ele, e daí depois você vê, o tema tá aqui, eu apago e escrevo o tema da redação. Não é isso. Padronizar tema é, por um exemplo, as minhas introduções sempre começam com 3 tópicos, que eu vou levantar conforme o tema. Então, por um exemplo, o tema da redação de 2022 foi os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O que eu fiz? Eu peguei, fui lá nos textos motivadores e comecei. Indígenas, ciganos e quilombolas. Povos tradicionais brasileiros que, infelizmente, são apagados da sociedade, da maior parte da sociedade. É isso. Eu coloquei 3 itens. Eu vou desenvolver esses 3 itens que são relevantes ao meu texto. Já a minha irmã não. Por um exemplo, ela começou de outra forma, porque a padronização dela foi uma e a padronização minha é outra. Sim, exato. E claro que quanto mais intimidade você tiver com a sua redação, com a forma que você faz redação, essas padronizações vão vir naturalmente de você. Mas quanto mais você escreve, mais você estuda, mais você vai começar a entender essas coisas. Você tudo pode organizar isso através de um brainstorm. Ah, meu Deus, o que é uma palavra brainstorm? Que não sei o que, não sei das coisas. Você vai literalmente ler o seu texto motivador, que quando você recebe a prova do Enem, fica literalmente no meio da prova. Você vai ler aqui o tema, os textos motivadores, você pode riscar, a prova é tua, tá? Você pode fazer o que quiser. Mesmo que você devolva depois, a prova é tua. Tem aqui o rascunho e aqui vai ter uma folha. Que essa folha, ela fica junto com o gabarito. Você destaca e sobra ela. Aqui você pode escrever o que quiser, as ideias que você teve, o que você quer criticar, o que você quer defender, o que joga aqui. O que você quer usar na introdução, no desenvolvimento. Exatamente. Joga tudo isso, porque daí na hora que você organizar as suas ideias, você ter uma visão geral do que você quer retratar no teu texto, fica muito mais fácil depois de você só escrever. Isso aí é com muita prática que você consegue fazer, de verdade. Então vamos começar com as partes do texto, que é a introdução. Como eu disse, padronizar a tua redação é um caminho mais fácil para você elaborar ela. Porém, tem gente que padroniza de diferentes formas. Eu, por um exemplo, não uso repertório sociocultural nas redações. Ela já usou. Ah, mas qual é o certo e qual é o errado? Não tem certo e não tem errado. Preferencialmente, você não deve escrever o seu repertório sociocultural na conclusão. É só isso que a banca não gosta muito. De resto, se você conseguir articular o seu repertório sociocultural com o que você quer retratar naquele parágrafo, já tá valendo. A banca gosta. Sim. E você vai ali apresentar as suas teses, o que você quer defender, o que você quer criticar. Ali você vai introduzir o que você vai retratar naquele texto. Então você vai ali escrever ali os 2 pontos que você vai argumentar e depois você vai desenvolver eles, obviamente, no desenvolvimento. A tese é basicamente a problemática que você vai abordar ali na argumentação. Você vai pensar, bom, o que esse tema me remete? Exemplo, o tema do ano passado, eu me remeti a racismo, a etnocentrismo, a desconhecimento populacional, tudo isso eu anotei num cantinho e pensei, bom, esses aqui já dão uma boa tese. E a tese é justamente isso, é a base da sua argumentação. É meio que uma amostra grátis do que você vai utilizar para argumentar nos seus 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, e precisa de 2 teses? Sim. Não precisa de 2 teses, se não me engane. Mas por que a gente faz 2 teses? Para dar linha, para falar bem a verdade, e para fazer uma redação bem feita. Sim. Então, tanto é que, precisa ter 4 parágrafos? Não precisa ter 4 parágrafos. Mas aí você vai vendo, você vai estudando e tudo mais. Convencionou-se 4 parágrafos, um para cada critério da redação, para ficar mais organizado na hora de você fazer a sua redação
no dia, porque você já tem que lidar com 90 questões mais a redação. Então, uma forma de facilitar a sua redação é dividi-la em 4 parágrafos. Um para introdução, 2 para desenvolvimento e um para conclusão. Exatamente. A introdução sempre deixe muito explícito o que você vai abordar nos desenvolvimentos. Isso é um critério muito importante. Leve em consideração que durante todo o seu texto dissertativo argumentativo, você precisa ser objetivo e claro. Sendo assim, desde a sua tese até ali o que você vai dizer no seu tópico frasal da introdução, seja claro e deixe explícito que é aquilo que você vai abordar no restante do texto. Por exemplo, aqui, logo, esses desafios são causados não somente pela falta de conhecimento da população, mas também pelo etnocentrismo. Está explícito que eu vou desenvolver mais, que eu vou trabalhar melhor essa ideia nos próximos parágrafos. Então, desde a introdução, seja claro. Bom, agora a gente vai para a parte de desenvolvimento. Você não tem que falar, eu vou argumentar aquilo, eu vou argumentar aquilo. Você vai retomar aquilo que é tese, que você deixou como tese nos seus desenvolvimentos, como a minha irmã disse. Então, o que é o tópico frasal? O tópico frasal vai ser a introdução do seu desenvolvimento. Você vai introduzir o que você vai argumentar naquele desenvolvimento. É como se você estivesse falando para o leitor da sua redação. Ei, é aqui que eu vou abordar isso que eu falei aqui na minha tese. Então, esse negócio é um jogo de palavras, um jogo de ideias. A banca, quem vai corrigir, vai entender. Então, é importante lembrar que o desenvolvimento, assim como a introdução e a conclusão, tem um início, um meio e um fim. Porque daí mostra para o corretor que você está tendo autoridade, que você sabe o que você está fazendo. Que você tem domínio sobre o tipo textual, sobre o gênero dissertativo argumentativo e que você também tem domínio sobre o tema. E outra coisa bem importante é que você seja crítico. E quando eu digo seja crítico, não é para dar de dedo, olha isso aqui, o fulano... Não. Seja crítico como? Você precisa de marcas de autoria no seu texto. O que seriam as marcas de autoria? Pode ser conectivos, palavras que mostrem a sua opinião. A sua opinião. Infelizmente, este problema ainda ocorre na sociedade brasileira. Felizmente, essa situação pode ser mitigada. Essas palavras mudam muito no seu texto e mostram para o corretor que você tem uma opinião, que você está abordando sobre isso, que você não está em cima do muro. Exatamente, porque se você não deixa marcas de autoria, você vai ser descontado na tua nota. Então, seja crítico, mostre, aqui é a minha opinião. Ah, mas eu não concordo com o que eu estou escrevendo. Pois vai ter que falar, olha, essa aqui é a minha opinião. É muito importante a gente falar sobre os repertórios socioculturais, porque você não vai fazer que nem eu fiz na minha primeira redação que eu mandei para correção. Eu peguei a famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, do filósofo Peter Park, e só joguei no meu texto. O que isso tinha a ver com o que eu estava argumentando na minha redação? Nada. Tanto que uma das competências da redação do Enem é que tenha pelo menos um repertório sociocultural pertinente ao tema. Então você não pode falar de 1984 do George Orwell, sendo que nenhuma citação conversa com o tema, ou que você não saiba argumentar em cima do repertório. O que é o repertório sociocultural? É o teu braço no que você vai argumentar. Então, por um exemplo, eu posso citar aqui um filósofo que falou tal coisa para exemplificar a problemática que eu estou trazendo para o meu texto, para o teu parágrafo. É isso que o repertório sociocultural te dá, autoridade para mostrar que você está entendendo ali do tema. Sim. E eu já dou a dica de você decorar repertórios coringas, porque fica mais fácil, não te dá branco na hora da prova e você consegue articular melhor. Por um exemplo, eu gosto muito de utilizar os artigos da Constituição. Então você pode criar um papel ali com uma listinha de artigos da Constituição, artigo 1º,
todo ser nasce com iguais direitos e dignidade. Artigo 2º, vai fazendo uma listinha dessas, usa por enquanto no começo ali, até você decorar esses repertórios. Não tenha medo de no início você olhar na internet, ficar espiando repertórios, porque vai ser de muita boa ajuda na hora da prova. Não tenha medo de utilizar os repertórios tirados dos textos motivacionais. Eu, por um exemplo, tirei dos textos motivacionais que poucas pessoas sabem das variedades dos povos tradicionais brasileiros. E utilizei na minha redação e obtive uma nota muito boa. Então, não tenha medo, só não faça um Ctrl+V, Ctrl+C, modifique as palavras, mude o sentido, a ordem das palavras ali, que façam alguma coerência, algum sentido, mas não tenha medo, utilize repertórios pertinentes. E outra coisa, que quando eu descobri, mudou tudo na minha redação, foi que você pode repetir palavras sim, mas com cuidado. Não é pra você sair repetindo mulheres, não, isso aí não pode, é descontado ponto. Mas se a cada parágrafo você repetir uma vez a palavra, tranquilo, você pode repetir a palavra, só tem que ter um cuidado ali pra não ficar repetitivo demais. Aquele texto que você tá lendo e fica repetindo a mesma palavra várias vezes e fica cansativo pra você mesmo, tome cuidado. Outra coisa, decorar conectivos. Isso traz propriedade, autoridade para o teu texto. Como assim? Existem conectivos interparagrafais, que é onde você conecta um parágrafo com o outro, e tem conectivos que você vai usar ali no meio do teu parágrafo. Então, por um exemplo, eu utilizei em primeiro lugar, no primeiro desenvolvimento, em segundo lugar, no segundo desenvolvimento, e na conclusão, por fim. Perfeito. Agora, os conectivos que você vai usar ali no meio é para ressaltar a tua opinião, é para você contradizer alguma coisa, é para você usar ao seu favor. Para unir o tópico frasal, por um exemplo, a sua argumentação. Exatamente. Para unir a sua argumentação àquela ponta que você vai deixar ali no final aquela crítica que você vai deixar no final do seu desenvolvimento, e daí você vai resolver ela lá na conclusão. Exatamente. Então, é bem importante a gente falar sobre isso. Sim. E também não é necessário você usar palavras muito difíceis. Pelo amor de Deus, não usa palavras difíceis. E muito fora da nossa realidade. Da sua realidade, na verdade. Tudo bem, o texto é para ser sim na modalidade formal. Mas formal não quer dizer chique. Exatamente. Não é juridiquês, chiquez. Não. Você às vezes tá lá argumentando. Chega lá no teu outro parágrafo, outro sim. Fica feio. Fica feio. A palavra fica deslocada. Tudo bem, tá sendo formal. Mas se você não usa palavras que acompanhem o nível de outro sim, ele fica jogado ali no teu texto. Então, utilize palavras que sejam condizentes com o formal e com a nossa realidade, com o que a gente vê sendo falado aí na nossa sociedade. E por fim, vamos falar da conclusão. A conclusão também tem tópico frasal, porque ali você está dizendo que você vai encerrar, você vai resolver as problemáticas que você utilizou no seu texto, você apresentou no seu texto. Então é hora de você dar tchau para a redação. É para você amarrar as suas ideias e mostrar que tá acabando. Acabou. Exatamente. Então você vai fazer o tópico frasal. Aí nessa hora você pode usar o tema da redação, você deve copiar em alguma parte do seu texto, você deve apresentar que você leu ali, pelo menos, o tema da redação. E para deixar claro que você está falando sobre o tema da redação. Exatamente. E daí você começa a fazer a sua conclusão. A conclusão tem 5 propriedades, digamos assim, competências. Você vai apresentar qual que é o problema, quem vai resolver esse problema, por qual meio esse problema vai ser resolvido, para que ele vai ser resolvido e o detalhamento. Quando você decora essas 5 coisas, você vai lá no teu brainstorm, você vai começar a delegar as funções. Sim. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o rascunho da minha redação, não sei se vai dar para ver, mas aqui eu escrevi quem deve através para. De novo aqui, porque eu apresentei duas propostas de intervenção.
Só repite aqui: mídia, divulgar história, campanhas, reconhecer importância social, diminuir preconceito. Então é bem importante que você deixe isso também explícito para o corretor, por causa que daí ele vai ver que você realmente respeitou ali os 5 negócios e que você resolveu o problema. Sim. Ah, mas as linhas estão acabando. Se você consegue fazer uma única proposta de intervenção que resolva os 2 problemas abordados durante o texto, já é válido. Já é válido. E, inclusive, te permite ainda você concluir a sua redação com uma frase. Por um exemplo, assim, a sociedade brasileira pode ser mais receptiva, menos preconceituosa e tal. Você fecha o teu texto ali. E se você começou a introdução com um repertório sociocultural, você pode retomá-lo na conclusão. Por um exemplo, como eu utilizei o artigo 1º da Constituição, eu terminei a minha conclusão com: sendo assim, finalmente os direitos garantidos pela Constituição serão garantidos. É super pertinente, vale a pena usar isso, e vai ali falar, tipo, ó, finalmente acabei, é isso, não tem mais nada o que falar dessa redação, é isso. E outra coisa muito importante é que evite gerúndios. Fazendo isso, visando... Não, você não fala no gerúndio. Você quer que aquilo aconteça. Você tem certeza que fazendo aquilo vai resolver o teu problema. Gerúndio não te traz essa certeza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estudem com calma a redação para o Enem de 2023. Redação é a parte da tua prova que você mais tem tempo para estudar, sinceramente. Sim. Não é um bicho de 7 cabeças, você domina ela muito fácil. Sim. E é isso. Estudem com calma, estamos em fevereiro, a prova ocorre somente em novembro. Então tem ainda muito tempo para a gente estudar as questões da redação, os critérios da redação. Tem bastante tempo para aprimorar o seu vocabulário, bastante tempo para você melhorar na questão da gramática, da pontuação. Então, com calma que devagar se vai ao longe. É verdade. Então é isso. Deixa o like, me siga no Instagram e no TikTok, @Kazemadu. Siga ela no TikTok, @Kazemalu. Tchauzinho. Tchau.